No livro de Levítico, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: se manterá o fogo do altar ardendo nele, e o sacerdote porá a veste de linho branco e roupa interna de linho fino branco sobre o seu corpo. Tirará as cinzas do fogo que houver consumido a oferta queimada sobre o altar, e as porá junto ao altar. Versículo 11 diz assim: depois o sacerdote tirará de si as suas vestes e porá outras, e tirará as cinzas a um lugar limpo fora do acampamento. Versículo 12 fala assim: o fogo do altar se manterá ardendo e não será apagado, e o sacerdote colocará cada manhã lenha sobre o altar, colocará a oferta queimada sobre ele e oferecerá gorduras de oferta de paz. Versículo 13: o fogo se manterá aceso continuamente sobre o altar e não se apagará. Por mim, todo final de semana a gente estaria fazendo algo aqui para atrairmos cada vez mais a presença dele, atrairmos mais pessoas para viverem aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos buscando a cada dia. Mas eu sei que o ritmo de um não é o mesmo do outro, né? E isso precisa ser respeitado. Mas uma coisa eu sei, que a minha intensidade com Deus, o meu relacionamento com Deus, vai depender da minha intensidade com Ele. O teu relacionamento com Deus vai depender do nível de intensidade que você tem com Ele. Então, tendo um evento ou não, eu quero estar sendo intenso com Ele. Se tiver um evento, será melhor. Mas com evento ou não, na igreja ou fora da igreja, no trabalho ou na minha casa, eu quero continuar sendo intenso com Ele. Porque eu entendo que quanto mais intenso eu sou com Ele, menos eu sou afligido pelo mundo, menos eu sou atacado pelo meu próprio eu, menos eu sou vencido pelas artimanhas do diabo e do meu eu. Debaixo desse entendimento, esse texto que eu li para vocês, de Levítico 6, do 10 ao 13, faz parte da palavra de hoje, que tem a ver com sacerdócio. É algo que Deus tem queimado no meu coração. E existem porções que Deus me dá para o meu dia a dia. E as maiores revelações que Deus me dá, eu vivo dentro da minha casa. Existem revelações que Deus me entrega, que eu compartilho com a igreja, eu compartilho com determinado grupo de pessoas, eu compartilho com pastores, eu compartilho com a liderança da casa, eu compartilho com outras pessoas que não fazem parte desse rol do nosso clã, da família espiritual. Mas as maiores porções que Deus tem me entregue, eu tenho aplicado dentro da minha casa. Isso não é porque eu não queira trazer para a família ou para a igreja. Isso é porque existem porções que Deus entrega, que à medida que eu recebo, eu libere para casa, talvez libere para a família, né? Talvez gere um choque. E esse choque gere comportamentos ou atitudes
que não vão ser saudáveis. Então, para isso, às vezes, precisa de um tempo. E essa mensagem sobre sacerdócio é algo que Deus tem me tratado há muito tempo. Já vou aí para 10 anos. Então, no 2024 vai fazer 10 anos que Deus tem me tratado sobre essa questão de sacerdócio. E o sacerdócio não exclusivamente tem a ver somente com o homem, tem a ver com a mulher também, tem a ver com a família. E eu sei que durante um tempo, pelo menos no tempo, na história bíblica, existiu muito a questão sacerdotal. O pastor Orlando, na palavra de oferta, ele falou sobre uma ordem sacerdotal superior, que é a ordem de Melquisedeque, que é o que nós acreditamos, é o que nós procuramos seguir nessa casa. A ordem de Melquisedeque, uma ordem superior, uma ordem que é além da natural. E viver essa ordem sacerdotal é algo muito necessário para esse tempo. Porque se não tivermos um sacerdócio embasado dentro dos princípios da eternidade, nós vamos ter um sacerdócio falido. Só que é interessante que se você analisa a palavra, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, talvez esteja de forma oculta a questão do sacerdócio. E hoje eu quero estar compartilhando com você. O pessoal está olhando para cá meio estranho. Hoje eu quero estar compartilhando com você. E eu acredito muito que Adão, ele recebeu a plena capacidade de trazer a realidade do reino de Deus para a terra. A realidade do reino dos céus para a terra. Eu acredito que Adão, ele foi o arquétipo, foi o privilegiado em implantar na terra o reino dos céus. A palavra diz que lá em Gênesis 1, no versículo 27 ao 29, aliás, até o 31 fala, mas no 27 diz assim: assim Deus criou os seres humanos à sua imagem, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Aí fala, o homem e a mulher os criou. Versículo 28 diz assim: então Deus diga assim comigo, Deus me abençoou. Diga de novo, Deus me abençoou. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim, Deus te abençoou. E disse, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra e governem a terra. Para mim fica muito claro aqui que Adão estava habilitado para cumprir o modelo de oração que Jesus deixou. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O modelo de Deus era chegar, colocar uma estrutura na terra, não somente no Éden, isso eu acredito muito, não somente no jardim que estava no Éden, mas sim em toda a terra. E o Éden foi o local onde Adão começou a praticar isso, se aperfeiçoar. Começou a se esmerar nisso. Só que, infelizmente, ou felizmente, depende da forma como se raciocina ou se imagina, você vai achar que foi infelizmente ou felizmente. Adão errou, Adão pisou na bola, Adão rateou. E por conta disso, nós tivemos que esperar anos e anos para que viessem Jesus Cristo
e estabelecesse o modelo real da eternidade sobre a terra. Porque até Adão chegar, a terra estava em um caos. A palavra diz que era sem forma e vazia. E quando Deus decidiu fazer o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, para mim fica claro que Adão tinha uma grande responsabilidade de estabelecer. Quando Jesus veio, ele mostrou o modelo. Ele mostrou que era real. Ele mostrou que é alcançável o modelo dos céus ser constituído na terra. E o mais interessante, o mais belo, é que ele fez tudo o que fez, ele se sacrificou da forma como se sacrificou, porque ele acreditou e acredita que você é uma peça fundamental para que o reino dele, conforme é nos céus, seja estabelecido na terra, aconteça através de você. Nossa. Não sei se não entendeu ou se não acredita que você é uma peça fundamental de que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra através de você. Você é uma peça fundamental. Diga assim, existe um projeto. Diga assim, perfeito. E eu, toque assim em você, e eu faço parte desse perfeito projeto. Diga assim, e esse projeto foi constituído na eternidade. Uau! Vamos lá. Ah, Jesus. Quando Adão pisa na bola, Deus, com a sua infinita misericórdia, ainda deu mais uma opção para Adão. Tá, Adão, você errou, mas eu não vejo você pelos seus erros. Eu vejo você como eu te formei, a minha imagem e semelhança. Então, a partir daí começou a surgir uma linha. Deus começou a construir através das gerações alguns modelos de sacerdócio. E o primeiro sacerdócio que Deus criou foi com Adão, que pode ser dito como um sacerdócio individual. Como assim? E mesmo sabendo que antes de Adão ser o sacerdote, o qual estabeleceu o sacrifício, Deus fez isso antes, mas na palavra nós só vemos Deus fazer isso uma vez, que foi ali no Éden, onde ele preparou o sacrifício, e desse sacrifício pegou as peles e fez roupas para Adão e Eva. Quando Adão é tirado do jardim, Deus estabelece, bom, para você agora, vamos lá, imagine você sendo um computador, e você está com o teu HD, com a tua memória já, a capa da gaita já está no fio da meada, e você precisa formatar, zerar o teu HD. Quem sabe do que eu estou falando, quem conhece um pouco, sabe que geralmente é necessário fazer um backup, né, de alguns arquivos, né, de algumas informações que são necessárias para que o teu computador funcione bem, e você também tenha informações necessárias para o teu dia a dia, quer seja pessoal ou profissional, é necessário fazer um backup. Quem tem computador aqui que teve um problema, que foi preciso formatá-lo, resetá-lo, quando você leva a pessoa que é especialista nisso, no técnico, ele vai dizer, você já tem um backup? Aí você vai dizer, não sei, ou vai dizer, tenho. Aí você vai dizer, eu tenho, mas não está atualizado. Então, vamos fazer o backup. Qual as pastas que você precisa que sejam feitas os backups? Seja feita uma cópia, para que você não perca, caso seja necessário formatar, zerar a máquina. Adão, enquanto estava no Éden, no jardim no Éden, ele recebia atualização diária.
recebia informações diárias da eternidade. O próprio Deus vinha e sentava com ele e liberava informações pontuais, e Adão fazia assim como recebia as informações. Quando Adão pisou na bola, Deus disse: bom, como foi uma opção sua, porque a árvore que está lá no jardim, a árvore do fruto do bem e do mal, não era tempo de você comer, porque eu acredito também que se aquela árvore estivesse lá, é porque teria o momento correto para Adão comê-la, ou a ordem correta. E para isso a gente precisa ter tempo para explicar, porque eu acredito que Deus não seria um Deus tão cruel, tão tirano, tão mau, para colocar uma árvore tão bela no centro do jardim que existia no Éden, para que o homem só olhasse, enchesse a boca d'água, imaginasse o sabor daquela fruta, do fruto daquela árvore e não pudesse prová-lo. Eu não acredito que Deus faria isso, porque o meu Deus, o qual eu creio, eu acredito, o sirvo e caminho com Ele, Ele é conhecido como um Deus que é amor, e quem ama não faz isso. Amém? Quando Adão errou, pisou na bola, Deus disse: bom, nós vamos ter que mudar agora a maneira como nós vamos nos relacionar. Agora você vai ter que prestar um sacrifício para mim, para que eu venha e tenha intimidade com você. Pastor, mas na palavra não fala. Bom, da forma como eu vejo, fala. Por quê? Porque a palavra diz que Caim e Abel prestavam sacrifícios a Deus. Com quem Caim e Abel aprendeu? Com certeza foi com o pai Adão. Então dali começou a surgir o sacerdócio individual, o homem que tinha que fazer o seu sacrifício. Começou a se movimentar e ensinar aos seus descendentes. Depois daquele momento, a palavra diz que Caim errou novamente, porque prestou o sacrifício de forma errada. Então dali começou a desencadear erros na forma de se reconectar com Deus. Eu estou falando de uma forma mais lenta para ficar claro para você. Depois que Adão morre, são basicamente mais de 60 anos para surgir Enoque, o homem que andou com Deus. A partir dali começou a surgir um outro tipo de sacerdócio, que vem com a vida de Jó. Porque Jó também, segundo os estudiosos, segundo os historiadores, Jó vem antes de Abraão. Jó vem de uma descendência bem anterior. E Jó institui um tipo de sacerdócio, que é o familiar. Se você ler em Jó, capítulo 1, você vai ver que ele sempre prestava sacrifício pela família, pelos filhos. Já pensando, se meus filhos errarem, pecarem contra Deus, eu já estarei pronto para prestar um sacrifício. É tanto que a palavra diz que, dado o momento, aconteceu, os filhos de Jó celebraram, fizeram uma festa e passaram dias em celebração, convidaram suas irmãs, e a palavra diz que no dia seguinte, no último dia, no dia seguinte do último dia da festa de celebração, Jó já estava com o sacrifício pronto. Jó era um homem que prestava um sacrifício familiar, em proteção aos seus filhos. Jó não esperava que os filhos fossem até Deus, ele se encarregava de aproximar Deus dos filhos, porque a palavra diz também que não existiu homem como Jó na sua era, no seu período. Ele era sacerdote do seu lar. Isso também caracterizou a forma de um sacerdócio patriarcal. E se trouxermos para o nosso dia de hoje, feliz é a família
que tem um sacerdote patriarcal. Depois disso, começou a surgir o sacerdócio tribal, porque o povo começou a crescer, começou a se multiplicar, e a partir dali começou a aparecer homens que também funcionavam muito bem na sua família, e pelo fato da família se espalhar, ele não tinha como conter a sua família, porque se espalhavam e se multiplicavam e começavam a viver em outros locais, e ele não tinha como saber das informações devidas para prestar o sacrifício à sua família local. Daí, foi levantando o período do povo hebreu, foi logo quando começou a se expandir, crescer, a estabelecer. Logo mais na frente, depois que o povo, uma parte entendeu e fazia sacrifício, a outra parte não, foi quando o povo começou a se multiplicar e começaram a aparecer outros reinados. E dali, o povo hebreu foi levado cativo. E de todo o processo da saída do povo do Egito, quando Deus começou a se estabelecer com um relacionamento com Moisés, e Moisés começou a entender, e começou às vezes a se esquivar do sacerdócio que Deus tinha para ele, e Deus, por tê-lo como um amigo, Deus falou, tá, beleza, tudo bem, já que você não quer ser o sumo sacerdote para falar ao povo, eu vou fazer assim, eu vou pegar Arão, teu irmão, e vou estabelecer como um sacerdote, e você vai ser como Deus para eles. Eu falo para você, você fala para Arão, Arão fala para o povo. Isso deu certo até um determinado tempo. Até um determinado tempo deu certo. Depois surgiu o sacerdócio nacional. O povo cresceu, que se tornou em uma nação. E aquele sacerdócio, já mais tribal, não tinha como dar conta. E foi aí onde apareceu Samuel, onde foi o primeiro a ungir um rei de Israel. O homem que tinha a capacidade. Só que o interessante é que Samuel não é de uma origem levítica, porque a tribo de Levi também não era a origem sacerdotal, conforme se imaginava, era para ser a descendência de Arão, mas Nadab e Abiú pisaram na bola, levantaram altares para si, e fizeram o que era errado, e foram consumidos por Deus. Dali abriu uma brecha para que Deus estabelecesse a ordem sacerdotal da tribo de Levi, é tanto que pegou a tribo de Levi e tirou do local onde ela estava, e já trouxe para ela, quando o acampamento repousasse, independente do local, a tribo de Levi, ela ficava dentro do átrio, já não ficava fora. O nível de responsabilidade aumentou. Eu estou te falando isso para você entender um pouco do contexto, tá? Voltando para Samuel, ele instituiu ali, começou a ser um profeta que estava ungindo um rei, o primeiro rei de Israel, que foi Saul, foi ungido por Samuel. Ali já estava uma ordem sacerdotal nacional, se expandindo, a nação crescia, então precisava mudar algumas coisas. Só que essa ordem começou a discorrer durante gerações em gerações, até a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, a postura que ele tomou, destituiu o antigo sacerdócio. Ele veio e estabeleceu. E ele veio com uma condição. Ele veio para unir todas as raças, tribos, nações e línguas consigo mesmo. E você está no meio desse projeto. Porque até então, era só para o povo hebreu, era só para o judeu, até então. Por isso existe a grande briga hoje, no meio judeu. Quem é Jesus? Ele é só um profeta ou é o Yeshua HaMashiach? O judeu ortodoxo, mesmo o judeu raiz, ele não acredita que Jesus é o Yeshua HaMashiach. Ele não acredita que Jesus é aquele que veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles ainda estão esperando, e já existem
estudiosos que falam que o Yeshua já está pronto. Então, mas isso requer um pouco mais de tempo para falar sobre no viés de escatologia, para a gente entender mais. Mas o que eu quero falar é sobre esse sacerdócio de Jesus, que veio para ligar raças, tribos, nações, línguas consigo mesmo. Ele veio com a única intenção. E esse nível sacerdotal, que se cumpriu através de Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus vivo, conforme está em João, no capítulo 1, no versículo 14, fala assim: assim a palavra tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. E o interessante é que essa palavra aqui, o grego habitou, tem a ver com um significado muito interessante, que se chama armar tenda ou acampar. Você vai já entender o que eu estou querendo te falar. Jesus ali, ele foi o próprio encontro de Deus, o local onde Deus veio se estabelecer. Jesus, ele veio mudar estratégias, porque até então precisava-se de um templo, de um local específico, porque o povo acreditava que a presença só viria naquele lugar. Mas quando Jesus veio, ele instituiu um novo tabernáculo. Diga comigo, Jesus instituiu um novo tabernáculo. A prova é tanto que aonde ele chegava, milagres aconteciam. Aonde ele chegava, transformações aconteciam. Aonde ele chegava, pessoas mudavam de opiniões, mudavam de personalidade, de pensamento, mudavam até as suas afeições. Por quê? Porque o próprio Deus era com Jesus. Quando Jesus decidiu fazer isso, aí nós precisamos agora discorrer para o livro de Hebreus, que tem uma melhor clareza sobre isso. Em Hebreus, no capítulo 7, do versículo 22 ao 28, diz assim, no versículo 22, por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante a aliança superior. Jesus, como tabernáculo, ele instituiu a nova aliança, isso é muito claro. E quando uma nova aliança é instituída, a velha é revogada, a velha já não tem tanto poder, ela perde a autoridade devida. No versículo 23 fala assim de Hebreus 7, além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Versículo 24, mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Declare comigo, o sacerdócio de Jesus é permanente. Você vai já entender o que eu estou falando. No versículo 25 diz assim, portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Você se aproximou de Deus por meio de Jesus? Sim, você acredita que o sacrifício de Jesus foi suficiente para te resgatar, para tirar do império das trevas, para te transportar para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz? Você acredita nisso? Então aí já conseguimos bater algo, apagar com algo aqui, selar algo. Você já está salvo. Você já está salva. Está aqui. Em Hebreus 7,25 está falando isso. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas. E às vezes nós estamos preocupados, estamos brigando se estamos salvos ou não. Se estamos salvos ou não. Eu estou nas trevas ou estou na luz? Eu estou nas trevas ou estou na luz? Essa nova aliança, esse novo sacerdócio, quando você decide aceitá-lo e viver e obedecê-lo, e se submeter àquilo que ele tem para você, você já está salvo. Porém, o que ele tem para nós não é somente uma salvação. Você pode declarar comigo, ele tem muito mais que a salvação. E eu não estou querendo dizer que a salvação não é nada, não tem valor algum. Sim, ela tem.
é necessário, mas eu entendo que essa nova aliança, essa nova ordem sacerdotal tem algo muito a mais do que a salvação. Vamos lá. Continuando o versículo 25 diz assim: e ele vive sempre para interceder em favor deles. De quem? Desses que foram salvos. No versículo 28 fala assim: a lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu filho, que se tornou sumo sacerdote perfeito para sempre. Jesus não foi apenas somente o tabernáculo e o sacerdote. Ele foi o sumo sacerdote e ele mesmo se apresentou como sacrifício. Ele se tornou como nosso substituto, assim como nosso intercessor. Você crê nisso que eu estou falando aqui? Amém? Pois é, mas deixa eu te falar algo. Agora, nós estamos vivendo o tempo agora de um sacerdócio, da aliança superior. O momento agora é outro, diga assim comigo, o momento é outro. Diga, tem algo a mais. Talvez você esteja pensando, pastor, tu não inventa. Não, não vou inventar, o que eu vou falar para você é a palavra. Preste atenção. E eu entendo que realmente tudo que Jesus fez, tetelestai, está consumado, realmente é real, tudo foi feito, isso é fato. Ele redimiu, ele nos remiu dos nossos pecados, ele comprou com alto preço, alto sacrifício. Ninguém existiu, existe ou existirá que tivesse tamanha capacidade ou tenha tamanha capacidade para fazer o que Jesus fez. Mas esse sacerdócio da aliança superior, eu quero que você veja o que está escrito em João 16, no versículo 7. Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, isso é Jesus falando para os seus, que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Versículo 10. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Versículo 11. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Vou falar de novo. Já foi condenado. Você crê que a palavra é real isso aqui? Que ele já foi condenado? Quantos aqui creem que ele já... Se você crê que ele já foi condenado, dê um glória a Deus aí. Se você crê que ele já foi condenado e que Jesus já consumiu isso na cruz do Calvário, já está consumado isso. Por que você quer querer perder tempo em brigar com ele? Em lutar contra o diabo? Oi. Essa aliança superior nos dá o direito e a condição e o entendimento de perder tempo lutando com quem já foi vencido. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem pessoas que têm medo até de falar o nome Satanás. Lá no Nordeste, a gente sabe que é uma terra de muita religiosidade. O catolicismo tem locais lá que é muito
Então, às vezes, determinadas palavras, quando você fala, quando é dito lá, eles têm um hábito de fazer assim, ó. 1, 2, 3. Bate na boca 3 vezes. Aí, às vezes, fala, diabo aí. 1, 2, 3. Ave Maria, cheia de graça. Deus me livre. Se bem... Não, eu não sei, eu nunca fui católico. É com a mão direita, né? Pois é. Se benze com a mão direita. Passa na igreja e se benze. Eu não tenho nada contra. Eu tenho vontade de saber por quê. Passa na igreja católica, se benze. Passa no cemitério, se benze. Passa no velório, se benze. Eu só queria entender, tá? Não é crítica, gente. Deus sabe disso. Mas eu não quero entrar nisso, não. O que eu quero dizer é... Porque se eu faço parte de uma aliança superior, por que eu devo perder tempo em lutar com o diabo se ele já foi vencido na cruz do Calvário? Talvez você esteja olhando para mim dizendo, o senhor está falando isso porque você é pastor. Não, eu estou falando isso porque eu sou um ser humano igual a você. Talvez a nossa diferença é porque quando eu já acordo já desejoso de ver a graça, a glória, o favor de Deus sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que estão próximos de mim. Talvez a diferença é porque, sei lá, eu seja mais louco que você, não sei. Talvez eu acredite mais, mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que você. Isso quer dizer que eu sou desejoso que você acesse o local onde eu estou acessando nesse tempo. Porque é para todos, diga, é para todos. Não é jogo do bicho não, é para todos mesmo, tá, gente? É para todos. Em 1 Coríntios 3,16 fala algo muito maravilhoso. Para você entender que você faz parte de uma nova ordem sacerdotal. Pastor, e é a mesma de Jesus? Sim, só que Jesus concluiu algo e ele precisa que você conclua a sua parte também, você finalize a sua parte também. E em 1 Coríntios 3,16 fala assim, vocês não entendem que são templo do Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vou brincar um pouquinho, tá? Quando eu olho para cada um de vocês, se é um homem, eu vejo uma figura que está por trás do Clark Kent. Quem entendeu o que eu falei? Qual era a figura que estava por trás de Clark Kent? Hã? Diga, super-homem. Diga assim, o super-homem. Quando eu vejo uma mulher, eu vejo, não sei o nome dela. Não, ali é a Mulher Maravilha, mano. A Supergirl. Pois é, aí me pegou que eu não sou dela. Né? Tá, eu quando eu olho para uma mulher, quando eu olho para uma mulher, eu vejo uma figura que está por trás da figura que esconde a supermulher, a supergirl. Supergirl. Posso puxar muito não, senão dá cãibra. Girl. Vocês já tiveram cãibra aqui, gente? Meu Deus. Eu já tive, aqui eu tenho. É horrível você ter cãibra no pescoço. Cara, meu Deus. O nome da mulher? Agora deu. Vendo aí? Como era o nome criptoniano de Kal-El? Se for para um homem, eu vejo Kal-El em você. Se for uma mulher, eu vejo cara. Não é isso? Olha aí, estou melhorando. Tenho que ler mais isso. O que eu estou querendo te dizer? Se você é templo e morada do Espírito Santo, querida, você não tem mais que se conformar com esse presente século ou se conformar com as possíveis lutas que o diabo quer impor contra você e levar você a um nível de derrota. Diga comigo assim, o que eu tenho para fazer é algo
grandioso que o próprio Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Cara, ó, sabe o que eu faço todas as manhãs, queridos? Eu chego no banheiro, me levanto, né? Dou um abraço na minha digníssima, me levanto, vou ao banheiro, me olho no espelho e digo assim, ó, show, cara de prejuízo. Sai fora, cara de prejuízo. E começo a fazer exercício sobre a face. Primeira coisa que vai embora é o sono. O resquício de sono que tem. 4:30 da manhã. Depois o que eu começo a fazer, sabe o que é? Eu começo a sorrir da minha própria cara. Que cara é essa, Jesus? E às vezes o próprio Espírito Santo vem e começa a me encher. E quando eu sei que eu começo a sorrir, que ele vem, eu já sei que esse dia será um dia sobrenatural. Por quê? Porque eu sou templo e morada do Espírito Santo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você consegue entender? O véu já foi rasgado. Tudo já foi consumado. Você já se imaginou Jesus olhando para você? Jesus olhando para você e você com cara de prejuízo. Ele vai olhar e dizer, não faz isso. Não é essa cara, não é essa afeição que eu tenho. A afeição que eu tenho é de mais que vencedor. De quem vence, de quem já estabeleceu, de quem já se apropriou de uma vitória, de uma verdade. Não deixe que a mentira do diabo se transforme em uma verdade sobre a sua vida. Não deixe, largue fora. Em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9, declara assim, vocês, porém, são povo escolhido. Espírito Santo, eu peço para que você os toque agora, os encha agora. Pai, que eles percebam essa palavra entrando de forma eficaz e ousada e violenta no espírito deles agora. São povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Ei! Jesus. Aonde que uma propriedade exclusiva do Eterno se deixa ser vencido pelas astutas ciladas do diabo? Me diga aonde? Você já parou para imaginar, para raciocinar que você é uma propriedade exclusiva de Deus? Jesus. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem, preste atenção a essa versão, como ela declara. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, quem está no grupo do Família, da Manancial, quem faz parte da liderança, quase todo domingo eu digo, gente, vamos lá, dispara aí, manda uma mensagem para alguém, pega 5 pessoas dos teus contatos e convida essas pessoas para a igreja e declara, se desafie. Deus vai fazer algo na sua vida hoje. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sei que eu sou propriedade exclusiva de Deus, que Ele me arrancou do império das trevas e me transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Logo eu tenho que me comportar e ter atitude como tal.
Eu padeço por aflições, eu padeço por tentações. Eu sou atacado. Mas nenhuma delas me fazem parar e nem roubam da minha mente quem eu sou em Deus e quem Deus é em mim. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Meu Deus! O versículo 10 diz assim: antes vocês não tinham identidade como povo. Aí diz assim: agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus, não foi de homens, foi de Deus. Sacerdotes dessa nova aliança, eles devem carregar isso aqui no seu dia a dia, em todas as áreas onde eles estão inseridos, em todo nível social ao qual eles estão inseridos. Em Hebreus 7, fala assim, Hebreus 7:11, portanto, se o sacerdócio de Levi, sobre o qual o povo padeceu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, porque seria necessário estabelecer outro sacerdócio, com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez de Arão? O versículo 12 diz assim: e se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude. Ei, você acredita que o sacerdócio de Jesus mudou, estabeleceu coisas novas? Você acredita nisso? Se estabeleceu coisas novas, então tem coisas novas para você viver. Não é mais uma lei que te oprime, não é uma lei mais que te prende, é a graça, é o poder da graça em você te aperfeiçoando, te modelando a imagem e semelhança de Deus todos os dias. E você quer algo que é eficaz na sua vida para ser modelado, para que você seja a imagem e semelhança de Deus? Eu vou te falar somente uma coisa. Comece a declarar nos próximos dias como você acha que Deus te vê. Como você ouve o Espírito Santo falando quem você é em Deus. Eu não sei se você já tem praticado. Isso aqui não é motivacional. Isso aqui é estritamente espiritual. Para você romper na sua vida. No versículo 13 do capítulo 7 de Hebreus diz assim: pois o sacerdote o qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdotes. Ele está fazendo um comparativo com os sacerdotes, descendentes da tribo de Levi. Para aquela época, precisava ter um estereotipo, seguir um padrão, seguir uma linhagem. Na nova aliança, todos têm acesso a esse local. Porque na essência existe um DNA que parte do trono de Deus, que vem do próprio Deus para a sua vida. A ciência já comprovou isso. A ciência já comprovou isso no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no capítulo 1, versículo 6. Fala assim: ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Deixa eu te falar algo. Adão e Eva estavam gloriosamente conectados com Deus, de forma que toda a natureza divina estava disponível a eles. É difícil de acreditar isso, né? É difícil, porque você está deixando a sua mente natural tomar de conta. É difícil, porque você tem deixado a sua mente natural
está no lugar da mente espiritual. Pare um pouco e pense. Como Adão conseguiu dar nome aos animais? Como ele conseguiu dar nome às plantas? Como ele conseguia ter autoridade, dominar? A palavra fala isso. Crescer, multiplicar, encher a terra e dominar aí sobre as espécies. Através da nossa posição sacerdotal. Agora, você precisa entender isso. Agora, estamos conectados a Deus, tanto para receber, quanto para dar a Ele. Que ministério glorioso Ele nos entregou. Que ministério glorioso Ele nos entregou. E aqui eu encerro com a palavra de Levítico 6, que eu comecei a ler. Do versículo 10. Pela manhã, depois que o sacerdote tiver vestido as roupas oficiais de linho e roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará do lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Versículo 12. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura de ofertas de paz. Se você entender, isso aqui é algo que precisa ser feito diariamente. Ao olhar esse texto, só porque está em Levítico, você vai dizer, não, mas isso aí é na antiga lei. Ela, realmente, a nova aliança, ela chega a invalidar a antiga. Mas deixa eu te falar, não é invalidar de dizer que ela não tem mais eficácia. Quando diz invalidar, porque ela não está fora, ela está dentro. Aqui, nesse período aqui de Levítico, era feito algo somente para cobrir. Era expiação, era só para cobrir. Quando Jesus veio, ele verdadeiramente limpou, ele expôs e depois limpou. Isso aqui é um hábito cotidiano de todo sacerdote que faz parte dessa nova ordem sacerdotal. Todos os dias você precisa cumprir o ato de adorá-lo, de trazer a presença, ser evidenciado em você, ser externado em você. Todos os dias você precisa queimar essa lenha que existe dentro de você. E não adianta você me falar que não tem lenha. Tem lenha aí para queimar e muita lenha. Tem muita lenha para se queimar dentro desse altar chamado você. Tem muita coisa para ser estabelecida dentro de você, através do que você entrega todos os dias, através do que você apresenta diariamente a Ele. Em uma outra oportunidade eu vou trazer como fazer isso para levar para o teu trabalho, levar para onde você estuda, levar para onde você faz as suas atividades físicas,
levar para onde você se reúne, com seus amigos, com seus irmãos, levar para o teu GR, levar para onde você for. Isso aqui é um altar, assim como Jesus era, e a presença estava com ele, assim é com você. Só que às vezes nós só queremos que seja com Jesus. Aquilo foi específico para o sacerdócio de Jesus, mas agora existe o teu sacerdócio nesse tempo, e você precisa carregar para onde você for esse altar continuamente aceso, inserindo lenha, queimando e apresentando a Ele sacrifícios de paz. Ei! Não é tempo, diga comigo, não é tempo de deixar que outros queimem na presença por mim. Esse tempo é para você. Esse tempo é para você. Diga assim, esse tempo é para mim. Eu preciso estar continuamente queimando lenha no altar da presença que sou eu.